Ei, pessoal, eu sou a Patrícia Neri, astróloga, taróloga, numeróloga e administradora do site Astrolume. Estou aqui mais uma vez essa semana para a gente ver aí o que os astros nos reservam, né? Para a semana que vai do dia 30 de março até o dia 5 de abril. Já começamos o mês 4, gente, o mês de abril. O ano novo astrológico já entrou com toda força no dia 20, aí com o ingresso do Sol no grau zero do signo de Áries, né? Trazendo para a gente a presença do outono aqui no hemisfério sul e do equinócio também de outono, né? Que traz aí uma ideia de busca pela igualdade de forças, né? E é muito interessante que a gente tem essa semana uma lua cheia no signo de Libra, com o Sol no signo de Áries, né? Que fala de novo desse equilíbrio que a gente precisa trazer, né? Para a balança, porque o equinócio é justamente quando as horas do dia e da noite se equilibram, né? O Sol está no meio do caminho, né? Então ele para ali e fala assim, ó, agora vamos equilibrar as forças. No caso de Áries e de Libra, é entre eu e o outro, né? A gente vem aí também de uma lua que cresceu no signo de Câncer, pedindo para a gente crescer para fora, né, da nossa zona de conforto, daquele lugarzinho quentinho, né, para a gente nascer efetivamente, porque Câncer é a mãe grávida, né, é a mulher a dar à luz, né, e com a lua crescendo no signo de Câncer é como se fosse o parto, é o nascimento do bebê. E aí, depois, logo no dia seguinte, nos dias seguintes, a gente teve na semana passada, no dia 20, o Sol ingressando no grau zero, né? Então já é o parto, é o nascimento, é o ano novo, chegando, né, para a gente seguir nessa direção de algo novo na nossa vida, com coragem, mesmo que a gente não tenha muita certeza dos próximos passos, porque a gente tem o Netuno em Áries também, mas a gente tem a estrutura e a garantia, vamos colocar assim, do Saturno que está ali, falando, ó, não vai ser fácil não, vai exigir aqui alguns sacrifícios, vai exigir que você tenha coragem, que você siga adiante mesmo sem saber onde é o próximo passo. Mas ele garante ali que tudo que for construído será construído e durará por um longo prazo, né? Então, é dentro desse conceito, dentro dessa concepção toda, que já vem da semana passada, que a gente entra nessa lua cheia no signo de Libra, que um Sol no signo de Áries no grau 12 e 21 de cada signo, que acontece na quarta-feira, dia 1º de abril, dia da mentira, né? Mas não, é verdade isso daí. E aí, isso acontece no final do dia 1º, às 23h11. E essa lua cheia no signo de Libra traz para gente porque assim, é quando o Sol e a Lua estão em oposição. Então, o Sol está no signo que é oposto ao signo onde está a Lua. A Lua está em Áries, o Sol está em Libra. Eles são opostos complementares. Um fala mais da individualidade, né, da autenticidade, de pensar em si mesmo, do fazer e acontecer na hora, né, não pensar muito. Já a Libra fala de colocar o outro em primeiro lugar, de ceder sempre, de às vezes se anular, né, desculpa, do excesso de concessões, né? Então, essas questões são colocadas para ter um embate para encontrar um equilíbrio, um denominador comum, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, nem tanto abrir mão pelo outro, como o Libra faz, mas também nem tanto tentar impor as questões minhas pessoais, o meu desejo, né? Mas lutar, que é uma palavra de Ares, né, para tentar encontrar esse equilíbrio, que é uma palavra de Libra, entre o que eu desejo e o que o outro deseja. E para isso, gente, nesta semana específica, para essa lua cheia, não é para todas as luas cheias no signo de Libra, mas para essa lua cheia no signo de Libra, as relações, porque a gente está falando de Libra, a gente está falando de uma Vênus aí também, que rege essa lua cheia no signo de Libra, que ingressa no signo de Touro às 13 horas no dia 30, né? Vamos falar um pouquinho disso mais para frente, mas em princípio vai existir, justamente porque essa Vênus, no final de semana, ela estará em quadratura com Plutão no signo de Aquário, lá de Touro, né? Às 19h37, na sexta-feira, no dia 3, essa lua, né? Entre Vênus ingressar no signo de Touro, ter a lua cheia na segunda-feira, ter a lua cheia na quarta-feira, e na sexta-feira essa Vênus receber uma quadratura de Plutão em Aquário, né? Indica que as relações, inclusive as relações não só pessoais, mas também as financeiras, né? As relações que a gente tem, inclusive, com o nosso dinheiro, né? Vão exigir aí desapego.
né? Desapego para aprender que às vezes a gente perde, né? E que o Plutão, quando a gente perde, a gente ganha. Só que aí a gente precisa desapegar do receio, da escassez, do medo, de ficar só também, né? Porque aí é melhor ser feliz que mal acompanhado. É melhor ter dinheiro e gastar do que guardar e acumular sem gastar esse dinheiro. Então, essa é a ideia. Vai trazer tudo à tona, porque lua cheia ilumina certos assuntos. Então, coisas vêm à tona. E são exatamente as coisas ligadas a essas questões que eu vou enumerar agora que vão chegar para a gente poder perceber. Né? Então, as relações, elas vão pedir da gente um desapego de mágoas do passado e dependências emocionais e também dependências financeiras, tanto do outro como do próprio controle do dinheiro, muito que te impede de ter o prazer de ter o dinheiro. Né? Às vezes você controla tanto que esse controle te tira o prazer de ter ou de poder gastar com aquilo que é importante para você que precisa acontecer, que precisa ser realizado na sua vida. Às vezes você fica poupando e morre. E aí o que acontece? Né? Aí fica para os outros. Você tem que gastar com você, com prazer, Vênus em touro, com prazer que você tem, nos pequenos prazeres, nos grandes prazeres, né? Que tem a ver com transformar o dinheiro em prazer para a sua vida. Não simplesmente ficar acumulando, porque isso é uma energia de escassez. Acumular sem gastar, você não gira a roda da economia para o universo. E com isso, você gera uma energia de escassez para o seu campo energético. Né? Isso é uma outra conversa para um outro momento. Mas, assim, em princípio, é exatamente isso que está acontecendo. Então, vai exigir dentro das relações um desapego, dentro das questões financeiras, isso, e dentro das relações, um desapego das mágoas do passado, das dependências emocionais, né? E como eu falei também, financeiras, libertação de situações tóxicas na vida, porque a gente vai ter o Plutão aí quadrando Vênus, especialmente ligada às relações e a minha relação com o dinheiro, porque Vênus está lá no signo de Touro, que remete a isso que eu falei anteriormente, né? Essas situações tóxicas, muitas vezes, elas se perpetuaram na nossa vida no longo prazo porque elas se tornaram cômodas para a gente. Mas essa Vênus está no signo de Touro, onde está Urano. Urano é o regente de Plutão, que está no signo de Aquário. E Urano vem falando há 7 anos já para a gente que existem certas estruturas e situações na nossa vida que um dia trouxeram segurança para a gente, mas que agora não trazem mais. Então, essa quadratura é mais um despertar, é mais um alerta de Plutão com Vênus, né? Falando pra gente, ó, é preciso desapegar de relações tóxicas, de relações com dinheiro que geram escassez para o seu campo, é preciso se libertar de situações que estão te aprisionando em um lugar de escassez, em um lugar de pouco amor, de pouco afeto, e ir na direção de algo novo para a sua vida, buscando independência. Lembrando que nós estamos numa lua cheia que fala de eu e o outro, trazendo para você, e sendo que semana passada a gente falou muito sobre trazer a responsabilidade da nossa vida e dos próximos passos para nós. Então, sabendo dentro disso que eu não tenho que ficar colocando na conta do outro aquilo que é minha responsabilidade fazer. Né? E ficar dizendo eu não faço tal coisa porque fulano, ou porque meu chefe, ou porque a vida, ou porque a economia, ou porque o governo, ou porque o universo, ou porque os ETs, né? Ou porque a guerra. Então é preciso parar de ficar e isso vai vir à tona. A gente vai perceber onde que a gente está colocando fora a culpa, vamos colocar assim, fora daquilo que a gente precisa resolver dentro da gente, para que a gente possa ter um destravar da nossa vida, para ela se desenrolar e se desenvolver na direção do futuro. E para isso vai exigir essa libertação dessas questões tóxicas que a gente se apega e que a gente fica reclamando da vida, porque aquilo justifica o não sucesso, o não desenvolvimento, o não ganho, né, ou a perda, eu tô com fulano e por isso eu não sou feliz, porque a minha relação com fulano é horrível. Gente, desapega de fulano. Ou resolve a situação com fulano. Não pode ficar só naquela reclamação todo santo dia, repetindo a mesma coisa, esperando uma coisa diferente lá na frente. Porque não vai acontecer. Né? É isso que essa quadratura Plutão Vênus fala. Né? E aí, além disso tudo, essa Lua ela vai pedir perdão com mudança de atitude. Marte ele está no signo de Peixes, né? Então traz para gente essa ideia, porque
Júpiter, que é o planeta que vai fazer uma quadratura para essa lua cheia, na manhã do dia 2, e depois uma quadratura para o Sol no domingo, dia 19 e 22, fala disso, fala, olha só, perdoa e vai. Né? Perdoa o outro e vai, se perdoa e vai. Eu e o outro, perdão, Marte regendo o Sol no signo de Áries, no signo de Peixes, né? Então, o astrologia não é tão importante. O que é mais importante é vocês entenderem o que esse imbróglio quer dizer. Né? É que é importante perdoar a si, ao outro e ao passado. A gente tem um aspecto também essa semana, que é o Júpiter em Câncer fazendo um trígono para o Mercúrio no signo de Peixes, no dia 3, às 8h28. E toda vez que Júpiter e Mercúrio se encontram, é uma ideia nessa questão, né, de emoções, e de Júpiter que está falando de passado, e de Mercúrio que está falando sobre repensar, colocar as questões ligadas à memória na situação, é ir lá no passado e ressignificar as memórias. E dentro dessa ressignificação, buscar perdoar. Perdoar para seguir em frente. Né? Então, é muito importante a gente pegar essa visão geral do todo para a gente compreender como que as coisas se colocam para a nossa verdade, para a nossa situação. Especialmente porque nesse dia que Júpiter faz esse trígono bonito com Mercúrio, que é no dia 3, às 8h28 da manhã, a gente tem a Lua no signo de Escorpião, para falar de emoções profundas que precisam ser curadas. E ela estará em um quadrado em T com Vênus no signo de Touro e Plutão no signo de Aquário, que fala: saia desse lugar de comodidade, Vênus em Touro, de ficar reclamando da vida, e busca olhar o lado luminoso, o prazer que existe, para perdoar e seguir adiante, fazendo as transformações e revoluções que você precisa fazer na sua vida, né, Plutão em Aquário, para seguir adiante. Perdoa e vai. Essa vida é muito curta para você ficar perdendo tempo com mágoas, ressentimentos, dores do passado que não fazem mais sentido, que já nem existem mais, mas que você fica puxando para o seu campo, que você fica ali se amargurando com aquilo, reclamando da vida. Né? Semana passada nós falamos: sejamos mais gratos e reclamemos menos. Isso é muito importante. A energia da gratidão, gente, vocês não têm noção do que é a energia da gratidão verdadeira, tá? Porque é gratiluz, não. Não é isso, não. É a ideia da gratidão verdadeira. Eu sou grata pela minha vida, pela minha saúde, pela minha. Por eu exercer o propósito na minha vida. Eu sou grata pelo chão que eu piso, pela casa que eu moro, pelo o chuveiro que me dá um banho. Quantas pessoas não têm isso? Uma cama gostosa, uma relação aconchegante. Seja grato, seja grato. É preciso ser grato antes para receber depois. Né? É preciso confiar e soltar para receber. Então, traz essa situação. Então, tudo isso traz ainda uma ideia, porque o Saturno está lá no signo de Áries, né? Que a gente precisa fazer essas mudanças e essas transformações necessárias. Para quê? Para que as nossas relações, tanto com as pessoas que nós amamos, as relações íntimas, relações profissionais, relações familiares, sociais, o que seja, se mantenham no longo prazo. Porque se a gente continuar fazendo mais do mesmo, a gente vai acabar esgarçando essas relações que é uma oposição e essa questão, esse cabo de guerra. Se eu ficar pensando só no meu lado, e do outro lado a pessoa ficar só pensando no outro e se esquecendo, isso aqui vai entrar num desequilíbrio tamanho que vai romper. É oposição. Né? Então é preciso encontrar um equilíbrio para que eu consiga lutar para que minha vontade e a do outro se equilibrem nas relações. A minha vontade e a vontade do dinheiro se equilibrem nas relações. Né? Então, é muito importante isso também. Né? Como a Lua cheia fará uma quadratura para Júpiter em Câncer, além de trazer essa ideia da ressignificação, porque Júpiter fará um trígono com Mercúrio no signo de Peixes, das memórias do passado, para que a gente possa, né, perdoa e vai, a gente tem também uma questão de talvez alguns conflitos que ficaram cozinhando ali debaixo da pele durante um tempo, nas questões familiares vindo à tona. Mas não como o Marte tem peixes, ele fala assim: é importante saber quais as batalhas que você precisa realmente lutar.
E o que você precisa transcender em vez de entrar em conflito. E a transcendência, ela vem muito através do perdão. Então, às vezes, muitas questões que estão ali, ressentimentos, mágoas, dores, sofrimentos ligados às questões familiares, aos relacionamentos nas questões familiares, elas podem ser transcendidas. Você pode curar com o perdão. E não precisa entrar em conflito, não precisa entrar em embate. Né? Então, pede essa cura para ser feita. Né? Então, não vale a pena entrar em qualquer batalha e falar o que quer que seja, né, para as pessoas, lavando roupa suja, doa a quem doer. Isso é uma movimentação ariana, é uma movimentação muito ligada ao que eu quero, ao que eu desejo para resolver o meu problema. Não quero nem saber do outro. Né? E aí não é isso que o céu está indicando, está pedindo um equilíbrio, para buscar nós estamos no equinócio, que fala de equilíbrio, numa lua cheia no signo de Libra, que é o símbolo de Libra, é uma balança, que fala de buscar o equilíbrio entre as forças do eu e do outro, do que eu quero e do que o outro quer, da minha vontade e da vontade do outro. Não é ser excessivamente permissivo, fazendo concessões exageradas, se esquecendo, se auto-abandonando e se anulando no processo da relação para permanecer na relação, gerando um relacionamento de aparências, porque as máscaras vão cair com o Plutão fazendo quadratura para Vênus, então aquele lugarzinho cômodo de máscara, de eu me escondendo, de eu passando maquiagem para poder manter as aparências ali da relação, a paz, a harmonia, que preço isso tem para você? Que preço tem você não dizer o que pensa, colocar o que você quer e buscar entre você e o outro um denominador comum? Em lugar disso, você se acomoda e fala sim para tudo. Ou tem uma grande dificuldade de dizer não. Então, esse momento é a chance de dar um basta nisso. E dando esse basta, reencontrar esse equilíbrio nas relações entre o eu e o outro. Né? Então, não é só calar, porque o calar dói. O calar gera feridas interiores. O calar vai explodir em algum momento, porque todo libriano tem um ariano dentro, todo ariano tem um libriano dentro. Então, o Áries, ele luta para querer o equilíbrio. E Libra concede para ter paz e harmonia ao seu redor. Então, aqui é para entrar, todos os dois querem a mesma coisa, mas não precisa ser através do conflito. Pode ser através de um bom diálogo, em que o perdão é concedido, mas diante de uma mudança de atitude. Marte em Peixes. É preciso mudar a direção do cardume, porque se continuar fazendo a mesma coisa, vai dar ruim de novo, né? Então, para você construir algo sólido no futuro, é preciso sanar aquilo que está corrompido nas bases da sua vida. Com relação ao dinheiro, com relação à sua família, com relação às suas relações afetivas, suas relações íntimas, as sociais, profissionais. É preciso sanar o que está ruim ali. A lua cheia, ela vai trazer essa base corrompida para ela ser, não é para criar situações tipo torre do tarô, né? Tipo desmoronar tudo, a casa cair. Não é para isso. É justamente o contrário, é para encontrar soluções em conjunto, para resolver aquela questão, para que ela não continue ameaçando essa estrutura de relação com todas essas questões que eu falei, com o dinheiro, com a família, com o parafetivo, com as pessoas do seu convívio social, do seu convívio profissional, as suas amizades. Então, senta com a pessoa, tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa doendo, aquela relação é simbiótica, né? Sem ele eu morro, né? Sem esse trabalho eu não existo, eu não sei quem sou, né? Tudo isso precisa ser revisto. É preciso saber quem você é, Áries, para encontrar esse equilíbrio, né? Entre você e o outro, entre você e seu trabalho, entre você e sua família, entre você e suas relações sociais. Então, é preciso entender o que está corrompido nessa base para curar isso, e não para desmoronar a casa. É para estruturar melhor. Mas definitivamente se libertando de situações, porque Plutão está em Aquário, força revolucionária e libertadora. Vênus está em Touro, fazendo uma quadratura. A força da comodidade, a força do quentinho, da zona de conforto. Então vai entrar
em conflito com o outro para falar, ó, vai ter que sair da zona de conforto se você quiser construir um futuro diferente. Tá? Então, é dentro dessa ideia que a gente tem essa quadratura aí. Então, essa semana, ela traz um chamado claro pra gente, né? Agir com consciência, não esperar que o outro mude, ou que o outro faça, ou que o chefe diga, ou que o amigo revele, ou que o parafetivo traga flores em lugar de brócolis, né? Não é colocar na conta do outro. Né? Não é esperar que o outro mude ou faça alguma coisa. Mas, de novo, trazendo a mensagem da semana passada, é assumir a responsabilidade pelas próprias escolhas, né? Porque é um tempo de cortes importantes. Eu diria que essa semana tem uma aura de divórcio energético, com situações tóxicas na vida da gente, para que a gente possa seguir adiante. Uns cortes importantes que precisam ser feitos, cortes necessários, com desapegos conscientes de coisas que já não vibram mais no nosso campo, que já não vibram mais na nossa energia, que já não tem mais nada a ver com a gente. E encerramentos que irão libertar para seguir adiante. Né? Essa lua cheia em Libra, ela tem esse toque, né, de divórcio energético aí, ela ilumina aquilo que não se sustenta mais, que é o Plutão fazendo quadratura para Vênus, dentro dessa ideia. Ou a lua cheia fazendo quadratura para o Júpiter. O que não se sustenta mais nas suas relações que você tenta manter? Né? Aquilo que você permanece na sua vida vai acabar te controlando de algum jeito. Então, você precisa se libertar disso para seguir adiante. E uma chave importante para isso é o perdão concedido diante de uma mudança de atitude. Tá? Então, relações, padrões, hábitos e até formas de se posicionar no mundo precisam ser transformadas essa semana, para que a gente encontre esse equilíbrio. Lembra? Equilíbrio do eu e do outro no momento de equinócio, em que as horas do dia e as horas da noite estão iguais, né? Trazendo essa ideia de que a gente precisa encontrar esse denominador comum, esse ponto de transcender os conflitos para encontrar esse equilíbrio. Né? Então, e embora esse processo possa ser um pouco desconfortável, porque a gente tem quadraturas, a Lua cheia quadra Júpiter, depois a gente tem Plutão quadrando Vênus, né? Pode ser um processo desconfortável, porque desapegar às vezes não é fácil, desapegar até daquelas coisas que nos aprisionam e que são ruins para a gente, são tóxicas na nossa vida, não é fácil muitas vezes, porque é como se fosse um vício, né? Diz para o cara parar de fumar de um dia para o outro. Difícil, né? Então, diz para você parar de viver com uma dor de um dia para o outro, ou reclamar da vida de um dia para o outro. É difícil também. Mas é necessário fazer uma força para que isso, né, aconteça, porque será profundamente libertador para a sua vida. Então, a gente está no ápice da lunação pisciana. Então, alguns sacrifícios serão pedidos para a gente também, dentro dessa questão. Né, para que a gente e a transcendência e o perdão também estão presentes aí, para que a gente possa seguir com a nossa vida. Então, para que a gente possa ter um futuro mais alinhado com a nossa essência, com quem a gente é de verdade, Sol em Áries, que vai fazer uma quadratura para esse Júpiter em Câncer, né? Não tem mais lugar para situações que a gente precisa de colo toda hora, infantilidade, né? Ou troca. Existe uma questão aí familiar muito importante que pode ser trazida à tona, ligada às questões de troca de ordem, né? Porque dentro da constelação familiar existe uma ordem. Pai e mãe estão acima dos filhos e os avós estão acima dos pais. Então, não pode trocar essa ordem, não pode um virar. Você tem que cuidar das pessoas, mas você tem que saber qual é o seu lugar na hierarquia. Isso pode vir à tona essa semana também. As pessoas vão perceber, não, existe um lugar de fala para essa pessoa dentro das relações familiares, e às vezes esse lugar está equivocado. E precisa ser redirecionado, reorganizado. Então, nem sempre crescer, se desenvolver, né, ficar cheio da luz aí, a lua cheia no signo de Libra, cheio da luz de Áries, nem sempre isso é fácil nem confortável, porque são signos opostos. Mas é sempre um esforço que pode ser muito necessário e importante para a gente poder fazer. Então, essa semana não é de pressa, mas ela pede coragem. Coragem porque o Sol está no signo de Áries. Coragem para quê? Para olhar para dentro do nação de peixes, para transcender, para perdoar,
para às vezes saber que são necessários sacrifícios, né? Deixar para trás algumas coisas para poder dar um passo adiante, porque às vezes o que te prende de dar esse primeiro passo é aquilo que pesa na sua mochila da vida para trás. Né? Então é importante que a gente tenha coragem para fazer isso. E que seja com muita verdade. Né? Como dentro da nossa verdade, do nosso eu interior, o que eu quero, o que eu desejo. Não o que o outro quer que eu seja, mas sim o que eu quero ser. Né? E aí é preciso agir com maturidade, vai ser exigido da gente também maturidade emocional e controle emocional também, porque lua cheia geralmente explode muita coisa. Né? E dentro de uma lua cheia com sol em Áries, pode ser que a gente fique tentando colocar panos quentes, tantos panos quentes que um momento aquilo explode, sendo que na verdade a gente precisa tentar sentar, conversar, resolver, às vezes ressignificar e perdoar e seguir em frente. Né? Em vez de ficar colocando panos quentes ou não falando o que precisa ser falado. Né? A gente tem o Júpiter em peixes, fazendo um trígono para o. A gente tem o Mercúrio em peixes recebendo um trígono de Júpiter em câncer. Então é preciso falar daquilo que no passado me doeu para poder resolver. Ou então vai lá atrás e ressignifica. Não precisa nem falar. Porque Mercúrio tem em peixes, né? Acabei de lembrar disso, então é o silêncio. É só ir lá dentro de você e resolver essa questão. Por isso que é importante saber que batalhas lutar e quais eu devo transcender através do perdão. Né? Então, o futuro começa nas escolhas que você faz agora. É importante que você saiba que tudo que é feito no momento presente impacta no seu momento futuro. E para isso, você precisa trazer uma sabedoria ancestral para fazer essas mudanças necessárias no hoje para que você não repita o futuro lá na frente. Ou não repita o passado no seu futuro. Tá bom, meus amores? Então, ó, já ficou longo demais, eu queria que fosse mais curto, mas tudo bem. Aperta a bolinha aqui em cima, tá? Quando vocês quiserem se inscrever no canal. Ou revejam esse vídeo também, porque para vocês poderem ter mais informações aí, as fichas caem essa semana, é muito de fichas caindo, e elas caem às vezes com a repetição do que é falado, a gente às vezes não pega tudo da primeira vez, então assistam de novo se vocês precisarem, tá? Dá um joinha pra gente aí, envie esse vídeo para quem vocês acharem que deve, aperte o sininho quando vocês se inscreverem aqui no canal para saber quando os vídeos são lançados, e eu tô aí para vocês, para tiragem de tarô, mapa astral, mapa numerológico, mesa de São Miguel Arcanjo, radiestesia transformacional, terapêutica, florais e muitas outras coisas. E visitem também o site www.astrolumine.com.br. Lá tem as informações sobre o tratamento de reprogramação, o programa, né, de reprogramação vibracional profunda, que foi lançado agora em 2026 por mim aqui, né, que tá lá no site toda a explicação, valores, como funciona e tudo mais, que está sendo um sucesso, muita gente gostando, muitos retornos interessantes, muitos feedbacks positivos, muita transformação na vida das pessoas, de várias áreas da vida, né, e que é importante que vocês também olhem para esse lado energético, que ele influencia, você acha às vezes que pouco, não, ele influencia muito na nossa vida, tá bom? Um beijo para vocês, boa semana e curta aí a lua cheia. Tchau, tchau.